Tem informação sobre Matheus Gonçalves. Vamos falar também de uma manobra que o BAP e a sua diretoria estão fazendo aí para poder evitar a taxação de Trump, presidente dos Estados Unidos. Tem também Flamengo ganhando decisão na FIFA. Vamos mostrar para vocês, contar para vocês o que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores. Eu vou começar falando sobre essa estratégia do BAP e os seus membros da diretoria, esse plano para evitar a taxação de Trump lá nos Estados Unidos sobre premiação na Copa do Super Mundial, né? A Copa do Mundo aí de clubes que vai acontecer agora, gente. A gente fala como se o Super Mundial tivesse muito distante, não. Daqui a um mês, por exemplo, daqui a menos de um mês o Flamengo embarca para os Estados Unidos. O embarque está previsto para o dia 10 de junho, a estreia no dia 16. Então, está batendo a porta e o Flamengo planeja abrir uma empresa nos Estados Unidos para fugir de impostos, e proposta será votada nessa terça-feira, próxima terça agora, no Conselho Deliberativo do Flamengo. Porque lá nos Estados Unidos o imposto, para quem não tem uma empresa lá, é mais de 40%, 43%, e se tiver uma empresa lá cai quase pela metade. Então o Flamengo, visando diminuir o pagamento de imposto nos Estados Unidos, pretende abrir essa empresa e pelo menos isso vai ser votado no Conselho Deliberativo. Sendo votado, aprovado, o Flamengo dá mais um passo e, enfim, cria essa empresa para poder pagar uma taxa menor de imposto, driblando, portanto, a lei de Trump, presidente dos Estados Unidos. O que vocês acharam, cara? A ideia é, obviamente, tornar mais lucrativo o prêmio do Flamengo nessa participação no Super Mundial. Eu achei inteligente. Lembrando, foi uma informação publicada primeiro pelos colegas do Coluna do Fla, eu confirmei e estou trazendo aqui no canal. Quero a opinião de vocês aí, se vocês acharam inteligente ou não. Enfim, alguém que seja advogado, acha que isso pode, de certa forma, deixar o Flamengo em risco em alguma situação futura sobre lei. Confesso que eu não tenho conhecimento sobre isso e, enfim, quero a opinião de vocês. E por falar lei, saiu a decisão da FIFA do processo do Flamengo contra o Estrela Amadora para receber valores de dívidas do clube português. O juiz único decidiu que o Estrela Amadora é responsável pelo pagamento ao Flamengo dos seguintes valores: das vendas, das negociações do André Luiz, atacante, e do Igor Jesus. 2.323.359 euros como valor pendente, correspondendo ao valor total restante, conforme acordo no termo de acordo, e 2.232.335 euros como multa contratual, representando 10% do valor pendente concedido. O juiz único ressaltou que essa cláusula de penalidade é proporcional, de acordo com a jurisprudência de longa data do Tribunal de Futebol. Além disso, levando em consideração o pedido do Flamengo, bem como a prática constante do tribunal, decidiu conceder juros ao Flamengo a uma taxa de 12% ao ano sobre o valor pendente. O Estrela Amadora tem 45 dias para realizar o pagamento total, sob pena de sofrer transfer ban por até 3 períodos de registro. Além disso, o clube português também terá 21 dias para recorrer da decisão. Por fim, o Estrela Amadora também foi condenado ao pagamento de custas à FIFA no valor de $25 mil. Vamos pagar, hein, clube português? Vamos pagar. Senão, daqui a 45 dias, vocês vão sofrer transfer ban. Tá certo, Flamengo? Venê porque o Flamengo não faz o mesmo e vai à FIFA cobrar do Internacional, porque não pode. Por ser clube brasileiro, o Flamengo tem que ir à CNRD. E, por ser brasileiro, vocês sabem, o processo demora muito mais. Olha aí, o Flamengo conseguiu um ganho de causa na FIFA para receber milhões em apenas, digamos, 3 meses, porque o Flamengo deu entrada aí em fevereiro, março na FIFA. E o processo correu rapidamente, né? Então, enfim, infelizmente na CNRD não é mesmo. Eu vou pegar o exemplo do Cuiabá, cara. O Cuiabá entrou na CNRD contra Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, um monte de time aí, Santos. Eles têm 40 milhões de reais a receber. Sabe quando eles vão receber? Vai demorar demais. Vamos agora falar da estatística, porque o Felipe Luiz tem 41 jogos à frente do Flamengo, 26 vitórias, 12 empates, 3 derrotas, 68 gols feitos e 21 gols sofridos.
Uma declaração do Danilo aqui, que eu gosto sempre de ouvir o Danilo, é um cara sensacional, uma linha de raciocínio que eu admiro bastante, sobre tudo, não só sobre futebol. E essa declaração que ele deu à TV Brasil, que ele participou de um programa na TV Brasil, faz a gente pensar sobre muita coisa envolvendo futebol. Abre aspas. O futebol se tornou business. Os clubes são tratados como empresas, o jogo é analisado por números e, ao se tornar business, o futebol ficou incompatível com a sua essência, que é a paixão do torcedor. Você ser apegado ao clube, ser nascido e criado ali, criar raízes. Ficou incompatível para o torcedor e para o jogador. Ficou difícil criar ou manter essa afinidade que você tem desde criança. Então eu me considero um privilegiado de, nesse momento da minha carreira, poder escolher jogar no meu clube de coração. Cara, isso aqui é bacana demais e de verdade dá para perceber, sentir que o Danilo é sim torcedor do Flamengo desde criança. E isso que ele falou aqui é a mais pura verdade. Inclusive, um caso recente aí, Dudu deixando o Cruzeiro, indo para o Atlético Mineiro. Eu sei que nos anos 90 isso era muito comum. O Romário jogou em 3 grandes clubes do Rio. Enfim, vários outros jogadores fizeram isso também, envolvendo outros clubes de outros estados. Mas era diferente como é feito atualmente. A forma como o Dudu saiu do Cruzeiro e a forma como chega o Atlético Mineiro mostra muito isso. Se tornou muito business mesmo. Mas falando de Flamengo, Libertadores, o que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores? A conta é simples, mas o Flamengo não pode errar. Não tem margem de erro para o Flamengo. Tem que vencer os 2 jogos. O cenário ideal seria vencer a LDU por 2 ou mais gols no Maracanã. Assim, o Flamengo garante a vaga com uma vitória simples sobre o Táchira na última rodada. Se vencer a LDU por apenas 1 gol de diferença, vai precisar tirar o saldo contra o Deportivo Táchira na partida final. E dá para sonhar com a liderança do grupo. Para isso, o Flamengo precisa vencer a LDU por 2 ou mais gols, vencer o Táchira, torcer para a LDU bater o Córdoba em quinto por pelo menos 3 gols de diferença. É mais difícil. Eu, vou ser bem sincero, meu sentimento é o seguinte, eu quero passar, porque para mim seria um vexame enorme ver o Flamengo ser eliminado na fase de grupos e cair para a Sul-Americana, embora eu trabalhe no SBT, tá? Para o SBT isso seria maravilhoso, o ápice de audiência. Agora, eu sou Flamengo, é óbvio que eu não quero ver meu time sendo eliminado na fase de grupos da Libertadores, acho vexatório isso, e na boa, galera, se isso acontecer, é um dos maiores, se não o maior vexame do Flamengo em Libertadores. Na expectativa realidade, seria um dos maiores. O primeiro jogo após a redução no preço de ingressos registrou o segundo maior lucro do Flamengo em 2025. A partida contra o Bahia teve 59.009 pagantes e renda de 3,5 milhões de reais, registrando lucro de 2 milhões ao Flamengo. O único jogo do Flamengo que teve lucro maior foi na vitória por 4-0 sobre o Corinthians, com 62.940 pagantes e lucro de 2,8 milhões de reais. Para o jogo contra a LDU, os ingressos voltaram aos preços antigos, mais caros, mas todos os bilhetes já foram vendidos para a torcida do Flamengo. Então, independentemente do valor, para vocês entenderem, jogadores, vocês têm que dar a vida em campo. Tem gente deixando de comer para comprar esse ingresso. Tem gente deixando de comprar outras coisas que seriam muito mais importantes na vida dessas pessoas para poder comparecer ao jogo. Então, jogadores, vocês se colocaram nessa posição e vocês vão ter que tirar o Flamengo dessa posição. Vocês que fizeram o vexame contra a Central Córdoba, agora chegou o momento de vocês terem personalidade, darem a vida em campo por esses torcedores que vão ao Maracanã e por mais de 50 milhões espalhados pelo mundo. Agora vamos falar de uma notícia ruim, galera. É o seguinte, o Gonzalo Plata, segundo o GE, só deve voltar a jogar no Super Mundial. Eu já havia dito aqui que ele estava fora do jogo contra a LDU, não tinha informação que ele ficaria tanto tempo assim ausente, por conta desse edema ósseo. Pelo que me relataram no Flamengo, ele está reclamando muitas dores no local e ele mesmo pediu para só retornar quando tudo tivesse zerado. E aí o departamento médico entendeu, beleza, então vamos projetar algo aqui, fazer um planejamento para você ficar 100% para o Super Mundial. Gonzalo Plata falou, beleza. Mas e aí? Ele vai perder quantos jogos? O Flamengo tem mais 6 jogos antes de embarcar para o Super Mundial. O embarque está previsto para o dia 10 de junho. E o Flamengo estreia no dia 16. É isso. E o Flamengo vai ter aí esse jogo de quinta contra a LDU, depois Flamengo e Botafogo,
Flamengo, Botafogo da Paraíba, Palmeiras, Flamengo, Flamengo Deportivo Táchira, Flamengo Fortaleza. Inclusive, analisando esses 6 jogos, 5 são no Rio de Janeiro, no Maracanã. Flamengo é mandante contra a LDU, é mandante contra o Botafogo, mandante contra o Botafogo da Paraíba, aí viaja contra para São Paulo para pegar o Palmeiras, uma viagem curta, gente, dá, sei lá, 40 minutos de avião, e o Flamengo voa com avião fretado. Aí tem Flamengo Deportivo Táchira no Maracanã, Flamengo Fortaleza no Maracanã, dia 1º de junho. Esse será aí o último jogo previsto antes do embarque do Flamengo para o Super Mundial, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Agora vamos falar de Matheus Gonçalves, galera. O dirigente Paulo Brax, do Atlético Mineiro, confirmou a nossa informação. Falei com ele novamente, porque tinha muita gente ainda me questionando. Ele falou: Vene, um absurdo, uma irresponsabilidade, totalmente falsa essa informação. Nós não temos interesse no Matheus Gonçalves, nada contra o garoto, não fizemos nenhum contato, não fizemos nem proposta, muito menos proposta de 56 milhões de reais. E faz total sentido isso, porque o Atlético Mineiro não está vivendo um bom momento financeiro. Eles tiveram que se desfazer de alguns jogadores, inclusive, embora tenham feito alguns investimentos e fizeram, por exemplo, o Dudu agora, o Cuiabá entrou na CNRD da CBF para cobrar do Atlético Mineiro uma dívida em relação ao Davidson, que já foi até vendido para o Fortaleza. Então, faz total sentido o que o dirigente disse. Repito, Paulo Brax, diretor do Atlético Mineiro, falando sobre proposta ou interesse em Matheus Gonçalves. Um absurdo, uma irresponsabilidade totalmente falsa essa informação. O dono do apito no clássico Flamengo-Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 6h30 da noite, será Bruno Arleu de Araújo. Isso quer dizer que teremos polêmica na arbitragem. Anota aí, teremos polêmica com a arbitragem no jogo Flamengo-Botafogo. Tô chegando com uma avalanche de notícia rubro-negra e a resposta veio dentro de campo. Depois de tanta provocação do técnico da LDU, depois da pressão por resultados, o Flamengo foi lá, jogou bola, venceu por 2-0 e ainda assumiu a vice-liderança do Grupo C. Maracanã lotado, clima de decisão e o Mengão mostrou quem é que manda na América do Sul. Com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo, o time de Felipe Luiz não só garantiu os 3 pontos, como também passou a LDU no saldo de gols e entrou na zona de classificação para as oitavas. Agora, com 8 pontos, o sonho de terminar como líder do grupo tá vivo. E a última rodada promete ser pegada. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar como foi a vitória, o que mudou na tabela e o que o Flamengo precisa fazer para fechar a fase de grupos no topo. Era jogo de pressão, era jogo de provocação e o Flamengo entrou em campo com um recado para dar. E deu! O Maracanã estava pulsando com mais de 60 mil vozes rubro-negras empurrando o time e o elenco respondeu com raça, intensidade e 2 gols que botaram ordem na tabela. A LDU, que chegou falando em obrigação do Flamengo, saiu caladinha. Depois de ver Léo Ortiz abrir o placar ainda no primeiro tempo com uma cabeçada firme. Mas até aí, o placar ainda não mudava a posição do Mengão no grupo. Foi só no segundo tempo, com uma linda jogada de Alexandro, que a bola sobrou para Luiz Araújo mandar para as redes e selar a vitória por 2-0, e o salto direto para a vice-liderança era o que o time precisava para recuperar a confiança e mostrar que quando a camisa pesa, ninguém segura o Flamengo em casa. Com a vitória sobre a LDU, o Flamengo chegou a 8 pontos, empatado com os próprios equatorianos e com o Central Córdoba, que lidera com os mesmos 8, mas tem vantagem no saldo de gols. Com isso, o Mengão já garantiu a vice-liderança e entrou na zona de classificação para as oitavas, mas ainda dá para sonhar com o primeiro lugar. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira na última rodada, o que é totalmente possível, e torcer para a LDU vencer o Central Córdoba em Quito. Se isso acontecer, o grupo termina com Flamengo e LDU com 11 pontos, e a liderança será decidida no saldo de gols. Ou seja, além de vencer, o Mengão precisa golear se quiser, garantir vantagem no mata-mata. A conta tá feita, a missão é clara e a torcida já sabe. No próximo jogo, é para meter pressão, encher o Maraca e atropelar. Depois da resposta dentro de campo, a nação já voltou a sonhar alto. O time mostrou atitude, união e voltou.
a jogar com a cara do Flamengo, dominando, pressionando e matando o jogo no momento certo. Agora é manter o foco, porque o último jogo da fase de grupos vale muito mais que 3 pontos. Vale liderança, moral e uma chave mais tranquila. Nas oitavas, o clima no vestiário já mudou, a torcida empurrou como nunca, e Felipe Luiz começa a ganhar confiança como comandante. O recado foi dado pra LDU, pra imprensa e pra América. O Flamengo tá vivo, tá forte e vai brigar por tudo. Agora quero saber de você, torcedor, quem foi o melhor em campo nessa vitória? E dá pra sonhar com o primeiro lugar do grupo? Comenta aqui embaixo. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é Mengão todo dia, com bastidores, quentes, provocação, Libertadores e paixão rubro-negra. Tamo junto!